Vamos lá. Hoje eu vim falar um pouco sobre perder um bebê, sobre perdas gestacionais. Um tema que é meio que um mitão, né? As pessoas não falam sobre isso. Na verdade, eu tenho uma grande questão que é até porque que as pessoas não contam, existe uma superstição de contar depois de 12 semanas, e aí meio que eu não entendo se é exatamente uma superstição das pessoas de não vou falar sobre isso até fazer 12 semanas e passar todos os riscos, ou se é mesmo para evitar falar algo que tem uma probabilidade tão grande de se perder. E eu só sei disso hoje, que eu já passei por duas perdas consecutivas. Eu sou mãe de um menino com 4 anos, Rafinha, que nasceu em 2019. E, enfim, pandemia, todas as dificuldades, a gente demorou um pouco para pensar em aumentar a família e tentar ter mais filhos. Mas o fato é, quando a gente tentou no ano passado, na primeira tentativa eu engravidei, mas com 8 semanas e 6 dias, já quase entrando na 9ª semana, eu perdi. O coraçãozinho parou de bater, eu tive uma perda, que eu descobri inclusive uma semana depois, né? Fiquei com um aborto retido. E foi muito triste, muito traumático todo aquele processo de saber que já estava sem vida, descobrir tudo isso e aguardar também pelo espontâneo, que foi a minha escolha de aguardar para não fazer nenhuma intervenção, né? Uma opção mesmo minha. E foi bastante traumático passar por esse espontâneo que veio logo em seguida. E por tudo, né, gente? Assim, por você saber que aquela expectativa, que aquela vida que você tinha se programado, tinha planejado, tinha desejado, tá se esvaindo. E também porque é um processo assim que pro corpo da mulher também, né, é muito forte, é muito marcante. Enfim, é um trauma. Eu acho que assim, um trauma que acontece na nossa vida. E aí, algumas questões familiares aconteceram, eu tentei, né, também me reerguer psicologicamente, terapia, né? Eu sempre falo sobre isso, sempre vou falar que terapia é algo essencial para a vida de qualquer pessoa. Nesse ano a gente tentou de novo, na tentativa, vamos abrir e novamente eu engravidei. E aí, novamente, com 8 semanas, a gente detectou que é, tinha sido interrompida a gestação. Até um pouquinho antes. Na verdade, essa foi diferente, porque essa nem evoluiu muito, assim. Com 6 para 7 semanas, ele já não tinha o tamanho esperado do embrião. O crescimento do embrião não foi como esperado. E aí, vem de novo, né, aquele baque, assim. E o baque da perda gestacional é o baque do luto, né? Ela passa, assim, por fases muito semelhantes. Então tem toda aquela coisa da negação, da raiva, da revolta, né? do desespero, dos questionamentos que a gente sempre faz, quase que automático, do sentimento de você ser impotente, de você ser incapaz, de você ser uma mulher que não conseguiu segurar um bebê no seu ventre, todos esses questionamentos. E veja, eu tô falando aqui sobre sentimentos de me sentir uma mulher, digamos, vou usar uma palavra aqui, defeituosa, e olha que eu já tenho um filho, né? A minha primeira gestação foi uma gestação viável, completa. Tive o meu filho, um parto a termo. Rafael nasceu super bem, super saudável, um amor. Amamentei por 2 anos. E mesmo tendo tido uma primeira experiência que foi muito saudável e positiva e completa, ainda assim a sensação quando a gente passa por uma perda, ela é sempre a mesma e eu acho que ela é praticamente unânime, vamos dizer assim, entre todas as mulheres que passam por ela. Estou falando aqui, obviamente, de mulheres que desejavam ter aqueles filhos, que estavam esperando por aquele bebê, por aquela criança, por aquela constituição, né, daquela vida e perderam, né? Não estou falando de outros assuntos. E aí, o sentimento é sempre um sentimento de muita impotência, é uma tristeza misturada com um pouco de raiva mesmo, a gente sente raiva. Dessa segunda vez eu passei por uns momentos que, ainda bem que eu acho que Deus entende muita gente, nos perdoa, não leva em conta as palavras tolas que a gente fala e as coisas que a gente, dentro da nossa limitação e da nossa pequenez como humanos limitados que somos, a gente fala pra ele. Mas assim, deu muita raiva de tipo, Ah, se não é pra ter, fica engravida, tem tanta mulher que tenta e nem engravida.
pelo menos não gera expectativa. Mas assim, isso também é muito egoísta da minha parte, porque todas as mulheres que tentaram durante uma vida e ainda tentam engravidar e nunca conseguiram sequer engravidar, elas têm uma dor também gigantesca. É uma dor diferente dessa de perder, mas é uma dor que é um vazio profundo, que é o vazio de sempre olhar e, cara, não implantou, não consegui. No final das contas, perdendo ou nem engravidando, o vazio que uma mulher sente quando ela tenta gerar uma vida e ela não consegue é praticamente o mesmo. É uma sensação mesmo de ser incompleta, de ser defeituosa, de ser menos competente. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar para poder trazer essa humanidade para o fato de que mulheres perdem bebês desde que o mundo é mundo. E isso não as faz menores, piores, menos competentes, menos funcionais, menos mulheres que as outras. E também a gente precisa falar mais sobre esse assunto porque eu verdadeiramente acredito que quando a gente tem uma dor dentro da gente muito grande e a gente foge desse assunto, a gente deixa de abordar esse tema, a gente deixa de explorar, falar sobre ele e fazer críticas também, confrontar aquelas dores e aquelas dificuldades com a realidade, a gente se torna um pouco prisioneiro, um pouco refém do que aquela dor é capaz de fazer com a gente. Então, assim, as duas perdas doeram muito. Ainda tá doendo, obviamente. Mas o peso dessa vez é um peso menor. Algumas pessoas próximas de mim ficaram muito preocupadas, pensando, acho que a Paty está em negação. Porque ela tá muito assim, muito mais tranquila, assim, menos frágil. Mas não é uma negação. É um processo de aceitação que veio do processo de autoconhecimento que eu trabalhei de maio do ano passado, quando eu perdi o João, para maio deste ano. Sim, gente, faço aniversário em maio, meu marido faz aniversário em maio, maio é o mês das mães. E por 2 anos seguidos, maio foi o mês mais triste do meu ano. Acontece, né? E a gente não sabe por quê. Mas a diferença não é uma negação, como eu dizia, é uma aceitação que veio acontecer porque eu hoje olho e falo os questionamentos que eu tinha dos porquês, para quê, serás, o que acontece são coisas que não vão me levar a nenhum lugar, são coisas que não vão resolver ou mudar a minha situação. E enquanto eu fico presa tipo um cachorro que corre em volta do rabo, sabe, nesse looping, eu deixo de gastar energia e prestar atenção nas coisas que são realidade na minha vida. Por exemplo, o meu filho Rafael, que está aqui nesse mundo e que precisa da minha atenção, precisa dos meus cuidados, meu marido, minha casa, né, as minhas coisas, a minha própria saúde, né, o meu desenvolvimento pessoal, as coisas todas para as quais eu estou aqui e que precisam de mim funcionando. Então, é uma energia jogada fora que, na verdade, me torna mais fraca. Porque você vai se sentindo cada vez mais consumida por aquela dor. E daí, lógico que foi um processo longo e que exigiu, assim, que eu realmente tivesse um desapego para as minhas razões. Um desapego com essa história de, cara, eu não consigo sentir o que eu na minha cabeça eu sei. Sabe assim, quando você sabe que uma parada é daquele jeito, mas você tem dificuldade de se sentir como quem entende aquilo. Então eu desapeguei dessa coisa de entender as coisas e de conectar aquilo que a minha mente, o meu racional sabe, conhece, com aquilo que o meu coração, os meus sentimentos, minhas emoções estão refletindo. Porque as minhas emoções, os meus sentimentos, eles são muito corruptíveis. Eles se contaminam muito pelas minhas circunstâncias e nós mulheres até por momentos hormonais. Então, essa conexão do que você pensa, sabe, reflete com o que você sente, essa conexão nem sempre acontece. Às vezes você vai ter que fazer uma escolha mesmo, pelo que você pensa, sabe, racionaliza, entende que é o melhor processo para depois de uma grande reflexão, para aquilo que a gente sente, que ainda machuca, que ainda magoa e que muitas vezes a gente, como mulheres, a gente guarda dentro da gente como um super segredo. De novo, assim, seria, eu acho, tá, gente? Na minha minúscula opinião diante do mundo. E aí você pode fazer essa reflexão aí com você. Eu me senti muito sozinha
depois de cada um desses episódios de abortamento espontâneo. E quando a gente conversa com outras amigas, com outras mulheres, e a gente descobre que essas pessoas passaram também por perdas naturais, é como se você não estivesse mais sozinha no meio de um deserto. Você continua no deserto, você ainda passa sede, frio, o calor do sol te machuca, mas você não tá mais só. Você não passa mais sozinho naquela tempestade, aquele deserto, é uma solidão que corta mesmo o coração. Foi muito surpreendente para mim ao compartilhar a minha história, porque assim que eu descobri as duas gestações, assim que eu descobri, eu contei para as pessoas do meu convívio. Não só assim para os meus pais, mas os amigos mais próximos também, que convivem comigo ali todo dia, que a gente se fala sempre, eu contei também. Não guardei esse segredo das 12 semanas. Então, quando eu perdi também, eu contei. E foi assim uma surpresa muito grande ouvir de várias amigas que elas também tinham passado por aquilo, que pessoas da família delas tinham passado por aquilo. Eu ouvi até uma coisa muito surpreendente esses dias. Alguém me falou assim: minha avó perdeu 5 filhos e depois teve 5 filhos. Ela teve 5 abortos e depois 5 gestações super saudáveis. Então, assim, caraca, você consegue imaginar uma mulher que perdeu 5 vezes consecutivas e continuou tentando o suficiente para descobrir que depois ela teria 5 filhos? E demais, isso é de uma força muito grande. E isso é uma mentalidade, é uma força, uma potência que é própria mesmo das mulheres. Então, o que eu senti falta em todos os momentos foi desse lugar de acolhimento, de me encontrar numa comunidade, sabe? Assim, gente, achar todas as mães que já sentiram essa dor, todas as mulheres que já tentaram ter um filho e não conseguiram e foram interrompidas por motivos alheios à sua vontade. Então, esse vídeo aqui, ele é para compartilhar coisas do tipo, eu sei que dói, mas a gente precisa buscar falar a respeito disso com as pessoas com quem a gente tem confiança, liberdade e que a gente sabe que não vai ser julgado e também não vai ser minimizada a nossa dor. Porque muitas vezes, mesmo outras mulheres, mesmo mães, elas não têm desenvolvido em si uma capacidade de acolhimento desse tipo de perda, mas as pessoas precisam se sensibilizar. Esse tema precisa ser mais falado. Eu acho que esse tabuzão de aborto, perda gestacional, né, aborto espontâneo, aborto retido, essas coisas precisam ser mais faladas até para explicar mais para as mulheres, dar voz para elas, fazê-las reconhecidas num mundo onde a sociedade cobra tanto da mulher a perfeição, né? E não é só as outras pessoas que cobram da gente, isso é tão disseminado, isso é tão normalizado na sociedade que a gente vive, que a gente mesma começa a ter uma postura e um comportamento de nos cobrar e de nos sentir menos capazes, de nos sentir diminuídas, nos sentir defeituosas. Eu estou usando esse termo várias vezes nesse vídeo, defeituosa, porque foi como eu me senti. Eu me senti assim, cara, tava com meu filho dentro do meu ventre e eu não fui capaz de segurá-lo, de protegê-lo, de mantê-lo vivo com a minha própria vida, ele estando dentro da minha barriga. Que diabo de falta de controle, a gente não controla nada nesse mundo. E isso foi uma dor muito grande para uma pessoa que sempre tentou viver controlando as situações e sabendo tudo o que ia acontecer. É muito difícil. Mais do que isso, né? Porque na primeira perda eu perdi e eu nem soube que eu tinha perdido. Quando eu fui ter o sangramento, que eu fui checar, já tinha mais de uma semana que o coraçãozinho não batia. Isso acabou comigo em tantos níveis que vocês não têm noção. De pensar, o meu filho morreu dentro da minha barriga e eu nem senti, eu nem soube, né? Então é um sentimento muito pesado, muito importante. Dessa segunda vez a coisa foi acontecendo e eu já fui sentindo o vazio dentro de mim. As pessoas me davam esperança, tentavam me animar, porque claro, esse é o papel mesmo de um amigo, de um familiar que te ama, te dá força, né? Mas eu recebia aquele afeto das pessoas em palavras, a fé, o carinho, a esperança delas com
com alegria, com gratidão, mas dentro de mim eu sentia que já estava vazio. E de fato estava. E mais uma vez, nos primeiros dias, antes da aceitação vir, a gente passa por outras fases. E nessas fases, de novo, eu me senti como no ano passado. Eu me senti defeituosa. E eu tô aqui para te dizer que nós não somos defeituosas. Essas coisas acontecem sem motivo aparente e a gente passa por elas. A gente tenta buscar o melhor da gente como resultado dessas provações, dessas circunstâncias muito duras que muita gente passa, né? E eu passei a fazer um outro tipo de questionamento. Tipo, em vez de ficar, puxa, mas por que eu? Por que comigo? Eu passei a dizer, por que não eu? Acontece com tanta gente. A gente não é melhor que ninguém, não é verdade? E é isso. É passar pela dor, entender a dor. Entender a dor, só quero fazer aqui uma ressalva. Entender a dor não é entender os motivos, tá? É entender que você tem uma dor e que você precisa sim sentir o que está sentindo, sofrer o que está sofrendo. E tudo bem, não estar bem. Aceitar, acolher e, enfim, dizer, ok, sigamos. Mais uma marquinha, mais um filhinho no céu. Eu sou, sim, mãe de 3. Um que eu estou criando e 2 que Deus está criando para mim lá em cima no céu. Queria que você compartilhasse aqui comigo, nos comentários. Se você já passou por isso, se conhece alguém que passou, o que você acha dessas coisas. Eu acho que a gente precisa ter um lugar de acolhimento, dar voz umas às outras, nos abraçar, pegar na mãozinha e falar, vamos junto, tá doendo, mas essa dor ela vai sendo diluída e sendo transformada. E nunca mais a gente vai ser a mesma depois disso, ok? Curte, compartilha. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!